Líder, vereadora Estela Balardi. Bom dia a todos e todas, colegas vereadores, colegas vereadoras, bom dia à mesa. É desafiador subir a essa tribuna depois de tanta coisa ouvida, mas acho muito importante a gente olhar para um dos principais temas da cidade e das discussões com a comunidade nesse momento, que é relacionado à questão da construção da policlínica. Uma parte, vereadora. Lhe concedo quando oportuno, vereadora. A gente tem diversos fatores que precisam ser observados durante o processo de uma notícia que é tão boa, de uma notícia que é tão potente, que é tão feliz, de investimento na saúde pública por parte do governo federal na nossa cidade, mas que por confusões, que por incompetência, acabam não se concretizando e demonstrando para as pessoas uma maior insatisfação do que felicidade em receber esse equipamento público. A gente começa observando a questão de que, para mim, não é apenas falha de comunicação. Quando há 3 meses atrás foi anunciada uma obra com vídeo, com placa, criando esperança na população. Não pode ser só um erro de comunicação, sendo uma coisa que deixou toda uma região da cidade frustrada. E quero aqui também dizer que se há confusão do significado e do entendimento do que é uma policlínica, isso se dá também por culpa da gestão municipal, que reafirmou na reunião de assinatura da obra na sexta-feira o seguinte: isso também precisa de equipamento público em saúde, tanto quanto a Zona Sul. Quando a gente fala que uma das promessas é ter ônibus da Zona Sul direto para a Policlínica e que não vai ter um ônibus direto em cada região da nossa cidade, é porque a gente continua reforçando a desinformação, a mentira para a população de que uma policlínica é uma espécie de UPA ou uma espécie de mini hospital com porta aberta, sendo que não é isso. É um atendimento especializado em saúde, que vai funcionar com a UBS encaminhando. Então, eu reforço aqui, essa desinformação não foi criada pelas pessoas que, de forma massiva, que de forma presente, potente, ocuparam aquela reunião ontem. Não é culpa dessas pessoas, não é culpa dos moradores. É culpa de quem tem a responsabilidade de passar a informação correta, e essa responsabilidade era do governo municipal, e eles optaram por, mais uma vez, fazer politicagem do que estar coerente com a necessidade. A questão da promessa de uma UPA na Zona Sul é uma promessa de campanha. Ela não surge agora, depois da policlínica. E daí me espanta muito essa promessa de campanha que está no plano do governo municipal aparecer ontem como algo que só vai ser viabilizado se o governo federal mandar recurso. Mas como assim? Aparece e bota ali no plano de governo e agora diz que precisa abrir recurso do governo federal. Então, por que prometeu? Então, por que foram pedir voto lá na Zona Sul dizendo que ia ser feita uma UPA? Se já se sabia que não tinha dinheiro, foi para quê? Só para ganhar a eleição ou para, de fato, olhar para a saúde daquela população? Então, eu tenho uma coisa para dizer, e, infelizmente, o líder de governo não está aqui, mas eu quero que chegue ao Adiló, que se ele quer governar com recurso federal, ele que se candidate a prefeito, porque prefeito legisla com recurso municipal, com recurso federal, quem faz é o presidente. Tem uma questão que também foi trazida, que é a questão da melhoria, da reforma da UBS. Eu estive na UBS hoje pela manhã, uma fila grande, um local sem acessibilidade
porque metade da calçada não está sequer construída por causa de uma obra mal acabada, igual todas as obras desse governo. As pessoas tinham a mesma reclamação, de que mesmo com a ampliação, a equipe de médicos ainda é insuficiente, o que faz com que as pessoas não consigam consultas, o que faz com que as pessoas tenham que esperar muito tempo na fila, sol, chuva, para muitas vezes chegar ali e não conseguir marcar. A demora para o atendimento foi algo trazido pelas pessoas. Então, a gente vai falar de UBS 24 horas ou UBS com horário ampliado, sendo que a gente não está conseguindo garantir o bom funcionamento da UBS já agora, já do jeito que está. Falta médico, falta remédio na farmácia, falta estrutura de acessibilidade ali fora. Então, a gente está prometendo ampliar um serviço que a gente já não está dando conta, é isso? Isso me espanta muito. E, para poder conceder os apartes, eu quero citar mais uma coisa. A justificativa para a troca de terreno foi um abaixo-assinado feito por moradores e a questão das árvores. Mas daí eu peço para os colegas, para a gente relembrar o que a gente vem trazendo o ano inteiro. Quantas vezes a gente se colocou contra o corte de árvores aqui e mesmo assim foi feito? Quantas obras que fizeram o corte de várias árvores estão sendo realizadas? Quantos abaixo-assinados eu, desde a legislatura passada, levei para o prefeito e nunca aconteceu. Então, agora o prefeito resolveu começar a se preocupar com o abaixo-assinado e com o corte de árvores. Agora, me parece conveniente se preocupar com isso, porque antes não se preocupava. Então, aqui a gente ouve, foi uma falha de comunicação, as pessoas não entendem o que é uma policlínica. Será? Será que se a gente olhar de verdade para a situação que aconteceu, a gente não percebe que o principal culpado, que a principal incompetência, como em várias outras situações, começa ali, no governo municipal? Seu aparte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. Eu acho que, mais uma vez, nós vamos ter que dizer da falta de capacidade que o governo está tendo de ouvir e de conversar com as comunidades. Quando surgiu o tal do abaixo-assinado, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito e dizer a ele, olha, eu acho que vai ser um tiro no pé, porque eu estou em 2 grupos daquela região e todas as comunidades estão muito felizes com a ida da policlínica. Então, se o argumento é que a comunidade não quer, por que ele teve essa conversa comigo, vereadora Estela? Faz 15 dias, amanhã foi antes de uma sessão. Foi por causa da troca do terreno com a Casa da Mulher Brasileira. Eu disse a ele, para a Casa da Mulher Brasileira, não faz tanta diferença o terreno em si, mas eu acho que vai ser muito ruim, porque a comunidade da região sul está feliz com a policlínica. Então, vai ter essa dificuldade lá. Não, isso vai ser tranquilo, eu avisei ao prefeito, porque, embora nós sejamos oposição, a gente não queria que tivesse acontecido aquilo que aconteceu ontem à noite lá. Foi muito ruim, muito triste, porque são 2 coisas que o governo federal está trazendo para Caxias, a policlínica e a Casa da Mulher Brasileira, que, em vez de virar uma coisa boa, virou aquele show de horrores. Começou aqui de manhã na sessão e terminou à noite com aquilo lá. E o que aconteceu? As pessoas saindo de lá, detestando essa casa, nós não queremos essa casa aqui, sequer ouvindo, querendo ouvir o que é a Casa da Mulher Brasileira, o quanto ela é um instrumento, um equipamento importante para a nossa cidade. Simplesmente, o prefeito meio que colocou em votação quem queria a Casa da Mulher Brasileira, sem as pessoas nem saberem o que é esta casa. E as pessoas dizendo, nós não queremos bandido vindo ali atrás da sua... Como se os bandidos também não tivessem todas as casas de todas
em todas as casas não, mas não tivessem também nas comunidades. Então, não deu nem para a gente justificar. Ainda queimou uma proposta importante da Casa da Mulher Brasileira. E, para concluir, o que nós poderíamos ter feito? Ter feito a casa lá, fazer uma praça de lazer, um espaço de lazer que aquela comunidade tanto reivindica, com trilhas, porque com a Casa da Mulher Brasileira terá fiscalização, terá guarda. Então, poderia fazer do limão uma limonada, mas a inabilidade vereadora. levou a isso. Desculpa, vereador. Vereadora Daiane, desculpa, não vou poder lhe conceder uma parte porque acabou o tempo. Mas só para finalizar. Estamos vivendo um momento de grandes investimentos do governo federal na nossa cidade, principalmente no que está relacionado à questão da saúde pública. É um momento muito feliz, um momento onde a gente vê Caxias do Sul sendo valorizada, principalmente também por causa das articulações da deputada Denise Pessoa. Então, que a gente consiga entender a incompetência do governo municipal, mas consiga saber a importância desse olhar do governo federal para a construção de equipamentos públicos que combatam a violência contra a mulher e que melhorem a nossa vida aqui em Caxias do Sul. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Declaração de líder, a bancada